Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E o nosso convidado de hoje, ele vem de São Cepé, vizinho aqui de Santa Maria, Roberto Faquim Alberto, e ele é médico na cidade de São Cepé e trabalhador da Associação Espírita Jesus Nazareno daquela cidade. E o nosso assunto, já que o Roberto é médico, vai envolver, como não poderia deixar de ser, ou melhor, até poderia, mas nós vamos escolher um tema sobre medicina e saúde. Roberto, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação muito grande de estar aqui e eu fico muito feliz em ter sido lembrado de poder fazer alguma coisa pela divulgação da doutrina espírita, que é uma doutrina tão importante e que consegue orientar tão bem a conduta da nossa existência. Eu não poderia deixar de fazer essa primeira pergunta. Aqui nesse plano em que nós estamos momentaneamente, existem médicos, dentistas, mecânicos e por aí afora. Já que tu é médico, vou te fazer uma pergunta assim, direta. Existem médicos no plano espiritual ou só aqui? Lá só existe espíritos? Não, existem médicos espíritas no plano espiritual. E não só médicos, como existem enfermarias, hospitais, enfermeiros e tudo mais. No livro Nosso Lar, nós temos um exemplo muito bom que o nosso médico que desencarnou, que ele era um médico tradicional e muito conceituado no Rio de Janeiro, e ao desencarnar ele foi para essa colônia espírita, para uma enfermaria, e começou trabalhando como faxineiro da enfermaria, para ele conseguir ter um pouco de humildade, e com a humildade dele, então, ele conseguir o contato melhor com os espíritos de luz. Então ele ficava na enfermaria limpando, fazendo a faxina da enfermaria lá no plano espiritual. E ele, como médico, começou como faxineiro. Depois, com o tempo, ele foi desenvolvendo as funções mais especializadas. E aí o André Luiz, aí lá depois a gente vê assim, quanta gente, principalmente do movimento espírita, se socorre de médicos espirituais em busca da reconstituição da família. O mais chamado que a gente conhece aí é o Dr. Bezerra de Menezes. Então, muita gente pede a ele, como tanta gente pede aos santos, pede aos anjos que ajudem, então os espíritas normalmente se socorrem muito com o Dr. Bezerra de Menezes, que era um médico aqui na Terra, também foi político, mas era um médico aqui na Terra, e quando desencarnou, continuou as suas atividades no plano espiritual. Continuou fazendo o que ele fazia aqui. Agora tu falaste aí em hospital. Para aquelas pessoas que nos assistem, e são muitas, que não são espíritas, ou melhor, são simpatizantes do espiritismo, que leem um romance espírita, vão na casa espírita, vão assistir uma palestra, mas não estudam aprofundadamente a doutrina espírita. E que esperam, algumas delas, chegar depois que morrerem, o corpo morrer aqui neste plano,
ir ou para o céu ou, no máximo, para o purgatório, certo? Agora, tu falaste em hospital. Explica melhor para o nosso telespectador, exatamente para esses. Hospital no plano espiritual? Sim, sim. É que quando a gente desencarna, logo que a gente desencarna, o nosso espírito fica perturbado. Ele passa por um período de perturbação. É a mesma coisa nós saímos daqui hoje, vamos chegar lá no Japão, nós vamos ter que ter um período de adaptação para nos habituar com o sistema de lá e com a vida de lá. E tem muitos espíritos que desencarnam em situações muito precárias, principalmente suicidas, os espíritos que tiveram uma vida não muito condizente, que não atuaram no bem como deveriam, e optando pelo mal, eles se comprometeram muito. Quando eles desencarnarem, eles vão desencarnar em estado de sofrimento. E até passar essa perturbação e até passar esse sofrimento, eles são atendidos nesses hospitais espirituais. E uma coisa, só para nós deixar bem claro, os hospitais espirituais não são cópias dos nossos hospitais aqui. Muito pelo contrário. Os nossos hospitais aqui, as nossas igrejas e todas as instituições materiais são cópias das instituições que tem no plano espiritual. Só que são fluídicas. E não é outro lugar, é outra dimensão. Então, na dimensão espiritual é que existem todos esses aparatos que depois as pessoas, nós, espíritos que estivemos por lá, viemos para cá e começamos a copiar aquelas instituições aqui na Terra, no plano material. Muito bem. Roberto, tu como médico, o conhecimento que tu tem hoje da medicina deve-se exclusivamente ao estudo que tu teve aqui no planeta Terra, nesta vida, nesta atual encarnação, ou tu estudou antes lá para vir aqui, nesta encarnação, para ser médico? Bom, eu não sei do meu passado. O meu passado eu não sei, porque isso não, até nem me interessa. Eu só vejo assim, alguma coisa, em algum momento, me fez optar por estudar medicina e por trabalhar na medicina. Os meus professores de psiquiatria me disseram que a gente vai ser médico para curar a nossa doença. Então eu vou ser médico para mim me curar, de medo de adoecer. Não é para curar os outros. Em primeiro lugar, eu vou ser médico porque eu quero me curar e tenho medo das doenças e tenho medo de morrer. Que é uma situação que, assim, até lá o que ele disse, eu não concordei muito, mas realmente é a realidade. Então, assim, não sei se na vida passada eu tive algum relacionamento com medicina, mas... Mas o médico estuda lá? O médico que na programação de vida dele, o espírito que na programação de vida está previsto para ele desenvolver a medicina aqui em prol do bem das pessoas. Ele antecipadamente, antes de nascer nesse corpo, ele também estuda alguma coisa sobre medicina lá? Aquele que no planejamento dele está para se tornar médico? Todos os espíritos que estão na dimensão espiritual e vão reencarnar estudam. Isso a gente vê muito naquele livro Violetas na Janela, que tanta gente já leu, que a gente vê todas as atividades que são feitas lá. Então, quando a gente desencarna, a gente faz um balanço de como foi a nossa existência. Tudo aquilo que eu tinha o compromisso de fazer e não fiz, tudo aquilo que eu não deveria fazer e fiz. Então, com esse estudo aí, a gente, eu acertei tantas vezes, eu errei tantas vezes, eu perdi as oportunidades. Então, lá eu tenho a oportunidade de, com os orientadores espirituais, analisar a situação, o meu caso, analisando essa situação, e então me preparar. Esse me preparar é um estudo. Eu vou me preparar com os meus superiores, com os meus orientadores, para que eu então consiga, na próxima vida, na próxima encarnação, fazer o que eu deveria ter feito e não fiz, e evitar de fazer aquilo que eu não deveria ter feito e fiz. E tentar, de todas as formas, buscar a minha evolução, principalmente a evolução moral, que a evolução moral é para eu conseguir discernir o bem e o mal. Porque Deus nos deu a liberdade quando nos criou. Mas essa liberdade inclui um compromisso e a responsabilidade. Eu sou livre para fazer o que quiser. A doutrina espírita não proíbe nada. Nada é proibido.
Eu é que tenho que ver se eu quero ou não quero fazer, se eu devo ou não devo fazer, mas eu sou livre para tomar essa decisão. Então eu tenho que ter uma preparação para, quando retornar à vida material de novo, num outro corpo, eu então já ter condições melhores de usar esse livre-arbítrio que Deus me deu, essa liberdade que Deus me deu, para mim não me comprometer tanto, não me comprometer muito. Agora, vamos pegar um exemplo de um médico cirurgião. O médico cirurgião, ele faz cirurgias simples, de média complexidade e de alta complexidade. Em todos os casos, digamos, ele é ajudado pelos médicos do plano espiritual no momento que ele está realizando a cirurgia, independente de ser pequena, grande, média. Não só por médico, mas também por espíritos, às vezes espíritos familiares do paciente, ou algum espírito protetor do próprio médico, o espírito protetor da equipe de cirurgia. Então, todos esses colaboram em todos os momentos. Só que a cura é uma coisa que não depende muitas vezes do médico, não depende muitas vezes da cirurgia. A cura depende mais do daquele que está sofrendo a cirurgia, que está passando por aquela situação de doença. Então, aquela doença que a pessoa está tendo será curada ou não por cirurgia ou por medicamento, depende do seu merecimento. Mas a espiritualidade sempre nos ajuda. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos pergunta, o Kardec perguntou para os espíritos: influem os espíritos na nossa vida de relação? E a resposta que os espíritos deram: muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, nada mais fazeis do que obedecer às ordens que a espiritualidade está dando. Então, muitas vezes a gente é intuído. Quantas cirurgias a gente está fazendo e tem a intuição, alguma intuição, o próprio receituário. Às vezes a gente está fazendo um receituário e tem uma intuição da gente usar tal remédio. Isso aí o que é? São auxílios que a espiritualidade nos traz no nosso dia a dia. Como até um motorista de carro, quantas vezes o motorista de carro avança o sinal, está fechado o sinal, vou passar ou não? Alguma coisa assim, passa ou não passa. Ele vai ter que escolher. Mas assim, sempre a gente tem algum tipo de intuição, algum tipo de aconselhamento que vem como uma ideia para nós. A gente não chega a identificar que alguém está nos sugerindo, mas é uma ideia sugerida para nós por espíritos, pelo plano espiritual, que nós vamos aceitar ou não, nós vamos ter que analisar. É ou não é? Está certo ou não está certo? Aí entra o livre-arbítrio. Roberto, estamos chegando no final do primeiro bloco e quero agradecer aqui mais uma vez os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, o Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Nós convidamos você a permanecer no canal 19 da NET, porque é só 2 minutinhos e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita,
agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Estamos conversando hoje com o nosso companheiro de São Cepé, da Associação Espírita Jesus Nazareno, Roberto Fachin Alberto. Ele é médico lá em São Cepé. E, tal como médico, eu vou fazer uma pergunta para ele fora da área dele, da área médica, não da área espiritual. Cirurgia astral. Cirurgia astral. É uma coisa que eu, como médico, antes de entrar na doutrina espírita, não acreditava e até combatia, porque eu só acreditava no ver o corte, então não acreditava nisso aí. Depois que eu entrei na doutrina espírita, comecei a estudar, comecei a ver, e até mesmo com os meus clientes que passaram por essas cirurgias, eu comecei então a acreditar, e hoje eu acredito piamente e não tem como negar a situação de cirurgia astral. Eu tive um cliente que me chamou às 11 da manhã, que ele tinha feito uma cirurgia astral num dia anterior, eu nem sabia, ele não é espírita, mas fez uma cirurgia, porque ele tinha um problema, fez uma cirurgia astral à noite, e de manhã ele levantou e foi trabalhar para fora, ele era agricultor, e quando chegou mais ou menos às 9 horas da manhã, ele se sentiu mal, desmaiou, teve uma série de problemas, tiveram que trazer ele para a cidade e me chamaram para ver. O único problema que ele tinha foi a cirurgia que ele fez. Ele estava num pós-operatório imediato de uma cirurgia e foi fazer um esforço físico. Então o organismo dele não aguentou e acabou ele desmaiando. É muito comum a gente ver, por exemplo, pacientes que têm algum problema, é muito comum em vesícula. Tem problema de vesícula, e faz cirurgia astral, não vou me operar, tem medo da operação, não vou me operar. E faz uma cirurgia astral, passa algum tempo, nunca mais tem problema, passa algum tempo, vai fazer um outro exame, não tem mais vesícula. Então isso são coisas que comprovadamente a gente consegue, por exame, a gente comprova essa situação. E a atuação dos espíritos em nós é uma coisa muito incrível. Essa equipe espiritual, principalmente aqueles que nos assistem mais de perto, nosso espírito protetor, nosso anjo guardião, e aquela equipe que vem nos auxiliar em determinados momentos, consegue fazer milagres muito grandes em nós. Tem gente, por exemplo, que não consegue escrever nada, mas quando ele se concentra, que entra em contato com a espiritualidade, ele escreve coisas maravilhosas. Então isso tudo são atuações que os espíritos desencarnados atuam em nós, mas não é qualquer espírito, são espíritos que estudam e se preparam para fazer isso. Não é qualquer um que desencarna hoje e amanhã já está fazendo milagres. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Que às vezes desencarna uma pessoa muito boa da nossa família e os familiares têm um problema, vou fazer prece, vou rezar para o fulano me ajudar. Não, às vezes ele não está em condições de trabalhar ainda. Ele não conseguiu resolver os seus problemas dele. Ele não conseguiu sair da perturbação, não pode ajudar ninguém. Ele, por enquanto, tem que se ajudar a si. Então a gente pede que o nosso espírito protetor, nosso anjo guardião, que eles nos ajudem. E eles vão ver quem pode nos ajudar ou não. Agora, Roberto, tu falaste sobre cirurgia astral e medicina alternativa. E já eu te faço imediatamente uma outra pergunta em cima dessa, medicina alternativa. As pessoas que optam pela medicina alternativa, como até, por exemplo, uma cirurgia astral, certo? Fica desnecessário o tratamento também com o médico tradicional, o médico encarnado aqui. Fez a cirurgia e tirou o problema, curou o problema, não precisa mais de médico. Só se surgir outro tipo de doença, se surgir outro problema. Só que na cirurgia, na medicina alternativa, a gente vê que tem muitas pessoas, por exemplo, vamos citar um nome, o João da Badiânia e o Fritz, o Dr. Fritz, essa turma toda que é conhecida aí. Só tem uma coisa, a gente vê, por exemplo, no João da Badiânia e outros médiums espíritas que fazem essas cirurgias, a gente vê que eles fazem, por exemplo, fazem uma anestesia, sem fazer anestesia nenhuma, eles cortam a pessoa não sente nada. Vejam a que ponto a nossa parte não material influi no nosso corpo, que nós ficamos anestesiados sem fazer nenhum tipo de anestesia. Só que tem uma coisa,
A cirurgia astral não tem corte no corpo físico. A cirurgia astral, ela própria diz, é no perispírito, é no espírito que eu vou receber essa cirurgia. Tá. Só um parênteses, Roberto. O que é perispírito para aquelas pessoas? Nós somos um composto de um corpo e de uma alma, ou corpo e espírito, é a mesma coisa. Então, mas o corpo é a parte material, o espírito é a nossa inteligência, que é imaterial. Então, diretamente, o que não é matéria, o espírito, não teria condições de atuar na matéria. Então, tem que ter um intermediário, digamos assim, um transformador, para entender melhor. Esse intermediário é que vai fazer que a inteligência consiga atuar na matéria. Então, isso chamamos, o Allan Kardec chamou de perispírito. Então, o perispírito é o intermediário. E a maioria das nossas doenças está no perispírito. E daí da doença do perispírito, aquelas doenças nervosas que o pessoal diz, isso é doença nervosa, o que tem? O espírito fica nervoso, altera a vibração do perispírito, e o perispírito altera a vibração do corpo, causando uma doença. Então, nessa situação aí, o tratamento dessas medicinas alternativas, a cirurgia, por exemplo, de vesícula que desaparece, não tem corte nenhum. Eu considero, me perdoem os outros, eu não considero uma boa prática de quem corta. O médium espírita que pegar uma faca, um bisturi, qualquer coisa para cortar, não está sendo uma medicina astral. Ele está misturando as coisas e está confundindo as coisas. Tá? Não está sendo uma coisa certa. Por exemplo, o João de Abadiana, ele corta. Não significa dizer que seja, então, uma cirurgia astral. Nós temos que ver assim, existem muitas pessoas que têm o dom da cura. Sim. É uma coisa que existe, o dom da cura. Tem pessoas que encostam a mão na pessoa, coitadinho, está doendo, vai passar. Termina a dor imediatamente. Por quê? É uma transmissão mental, a transmissão espiritual, fluidos mentais que ele tem, que ele consegue atingir o perispírito da pessoa doente, e esse perispírito da pessoa doente se harmoniza, se acalma e termina com a doença do corpo. Então, tem pessoas que têm esse dom, tem as pessoas que têm esse dom, o dom da cura. Então, mas tem uns que têm o dom da cura e, para chamar a atenção, assim, começam a cortar, e aí começa a se perder, começa a se comprometer. Então, muito cuidado. Eu sou contra todo aquele que for fazer uma cirurgia espiritual em algum lugar e alguém cortar. Se tem que cortar o corpo físico, procure um médico. Se quer fazer uma cirurgia astral, procure um médium. Então é bem diferente, tá? Porque o médium vai fazer o tratamento a nível perispiritual para atingir o corpo. Agora, se ele for corrigir o corpo, ele está fazendo causal. É a mesma coisa. A medicina alopática, que é essa que nós comumente usamos, a gente usa o remédio. O remédio que a gente dá, ele atinge o corpo. Então é uma consequência. Por exemplo, eu estou nervoso, faço uma úlcera nervosa e o médico vai tratar com o antiácido, remédio para a úlcera. Vai curar a úlcera, não vai curar o estado nervoso. Sim. Vai curar o efeito, não a causa. E não a causa. E o que cura a causa? O que cura a causa é a homeopatia. Porque a homeopatia que não... existe o remédio da homeopatia, mas só que os remédios da homeopatia não são massa. O remédio da homeopatia é energia. Então as vibrações energéticas daquele remédio vai atuar no perispírito, e o perispírito é que vai então se corrigir, vai se harmonizar e corrigir e harmonizar o corpo físico. Ainda dentro desse assunto, mas não tão dentro, mas vou me arriscar a te perguntar. Aquelas pessoas que usam, digamos, não uma tatuagenzinha apenas ou duas, não, aquelas que usam e abusam do corpo em termos de tatuagem. O que acontece com elas, por exemplo, no seu perispírito? O perispírito sente isso? Depois que ela desencarna, tem alguma consequência? Assim, a tatuagem hoje é moda, né? Então é difícil a gente achar algumas pessoas que já não têm algum tipo de tatuagem. Toda agressão que nós fizermos ao nosso corpo físico, por nossa vontade, pela nossa vontade, sem necessidade, pode lesar o perispírito e então
na próxima encarnação nós vamos vir com o perispírito lesado e o corpo lesado, porque o perispírito que é a forma do corpo. Então, tem gente, por exemplo, que se suicida, se dá um tiro no ouvido e causa uma lesão enorme no cérebro. Desencarna, vai vir com o seu perispírito lesado no cérebro e, muito provavelmente, vai reencarnar como um retardado mental, porque lesou o cérebro, que é o local onde se manifesta a inteligência. Isso, digamos, atingiu o perispírito. Aquela bala não só atingiu a parte material. Ele usou da liberdade dele para lesar o seu corpo físico. E quando, por sua própria vontade, lesar o corpo físico, vai lesar o perispírito. Tá. Então, assim, ó, vamos então, já que nós vimos aí, existe casos que lesam o perispírito mesmo. Então, na tatuagem, se existe, assim como na cirurgia plástica, existe a cirurgia reparadora e a cirurgia estética. Certo. Tá, então tem gente que tem um nariz pior que o do Hulk. Uhum. Tá, então não se sente bem, não se aguenta, não se tolera e acaba tendo até problemas emocionais e tendo depressão e tudo mais por um defeito físico que tem. Essa é uma cirurgia reparadora que normalmente não lesa o corpo físico. Agora, se a pessoa começa a botar piercing, botar tatuagem e começar a cortar a orelha e fazer isso aí propositadamente, só por moda, só por achar bonito, vai lesar o perispírito. Então, se usar a tatuagem, por exemplo, para disfarçar um sinal, tem gente que tem sinais de pele, sinais de nascença, geralmente, ou sinais assim, cicatrizes de cirurgia, ou alguma coisa assim, que usa uma tatuagem para disfarçar. Isso aí não vai lesar nada, ele só vai tornar o mundo um pouco mais bonito e vai se gostar mais de si, vai começar a se amar, que não estava conseguindo se amar. Não tem problema nenhum. Agora, existem pessoas que têm o corpo todo tapado de tatuagem. Isso aí já é um problema psiquiátrico. Já é um problema assim, é uma automutilação, que a pessoa destrói a sua pele. A pele, o que nós temos, o que todo mundo enxerga em nós é a pele. E se nós vamos destruir a nossa pele, pode, numa próxima encarnação, nós virmos com um problema de pele. Quanta gente tem problemas de pele e nada resolve, porque já vem problema carne. Faz exame de toda ordem, nada dá. Os exames tudo normal, tudo normal, tudo normal, normal. Por quê? Porque não está no corpo a doença. A doença está no espírito, está no perispírito. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que ver. Então, a tatuagem que for para a pessoa se amar mais, que nós temos que nos amar, né? Sim. Nós temos que nos amar para poder amar os nossos irmãos como nós nos amamos. Então, nós temos que gostar de nós, nos amarmos. Então, se for para nós melhorarmos essa situação, não vai causar problema nenhum no perispírito. Agora, se for uma aberração, tipo assim, de sadomasoquismo já, aí sim, aí vai causar uma lesão no perispírito e as consequências futuras, a gente não pode dizer como vai acontecer, mas que alguma coisa vai acontecer, vai. Perfeitamente. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa Palavra Espírita e eu quero agradecer ao Roberto por ter aceito o nosso convite para participar e conversado conosco sobre esses assuntos que a gente conversou hoje. Foi muito esclarecedor, inclusive para mim e para os telespectadores, tenho certeza que sim. E deixamos, Roberto, final para te dizer as tuas palavras aí que tu desejar. Olha, eu só agradeço a oportunidade de poder transmitir um pouco daquilo que eu aprendi na doutrina espírita, que tanto mudou a minha vida e como muda a vida de todos que começam a se interessar e estudar pela doutrina espírita, que são justamente os ensinamentos que o Cristo veio nos trazer. E o Cristo veio nos trazer justamente as leis de Deus para que nós sigamos as leis de Deus para encontrarmos a felicidade. Então eu só desejo que todos vocês consigam cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde e fazer com que essa vida seja o mais proveitosa possível no sentido da evolução espiritual, da evolução moral, da evolução intelectual. E que Deus acompanhe sempre todos vocês e que consigam usar o livre-arbítrio da melhor forma possível. Muito bem.
Te agradecemos mais uma vez, Roberto, muito obrigado. E estamos encerrando o nosso programa, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, o Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne.